Bom dia para você, João Magalhães, jornalista e editor de política do jornal O Dia. Bom dia, Nájila Fernandes. Bom dia ao telespectador do Bom Dia News nesta sexta-feira. Bom, tenho certeza que você acabou de acompanhar também, assim como a gente, essa entrevista concedida pelo deputado federal também, não é? E secretário de Segurança Pública, Fábio Abreu, onde ele falou mais especificamente sobre política. E aí eu queria a sua opinião relacionada a alguns pontos que ele citou. Se você quiser, eu posso até ir por partes aqui. Começando, para ele disse que todo o cronograma, todo o calendário que vinha sendo obedecido antes dessa pandemia foi completamente estagnado. A prioridade da secretaria, inclusive agora, é combater a criminalidade e, juntamente com outros parceiros, também a Covid-19. Isso, Nájila, porque obviamente, como a pandemia ela realmente tem crescido em todo o país, o foco principal é esse, aquele político, aquele pré-candidato que for tentar colocar os seus interesses políticos eleitorais acima de qualquer coisa, ele pode muito bem ser visto como um insensível, ter aí sua postura criticada pela população. Então, eu diria que essa pandemia, ela meio que zerou o jogo de sucessão eleitoral nos municípios brasileiros, porque realmente a população brasileira, nesse momento, tem como prioridade enfrentar essa pandemia. Em segundo lugar, tem a questão da economia, né, que a gente sabe que é aquela história das dificuldades financeiras terem aumentado nas casas das famílias brasileiras. Então, realmente, tratar sobre política eleitoral, ficar fazendo aquele jogo partidário de estratégia nesse momento de pandemia, ou utilizar a pandemia para fazer palanque político, realmente é algo que seria muito rechaçado pela população. Então, não é só o deputado Fábio Abreu, mas todos os líderes políticos que têm uma compreensão do grave problema, sabe que realmente não é momento de discutir, ou pelo menos de atuar, né, de tentar fazer articulações do ponto de vista eleitoral nesse momento. Fábio Abreu também mostrou insatisfação em relação às mudanças no Ministério da Justiça, nesse momento onde todo mundo, acredita que concorda que seria desnecessário essa crise política. E aí ele explicou, porque atrasa inclusive o andamento de vários projetos importantes para a segurança, no nosso caso aqui no Piauí. E é bom lembrar, Nájila, que o ex-ministro Sérgio Moro, ele era muito criticado pelos secretários de segurança porque ele não tinha experiência na área da segurança pública, né? O governo federal tinha juntado lá no Ministério, o Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Como o juiz Sérgio Moro vinha da magistratura, ele não tinha aí um conhecimento, né, sobre como realmente funcionam as questões de segurança pública, questões de logística mesmo da atuação das polícias militar, civil, da própria Força Nacional, e sem contar também que ele tem um perfil que não era muito do diálogo com esses gestores estaduais e por isso ele era bastante criticado. No entanto, por conta dessa pandemia, e também porque já estava mais de um ano no cargo, ele começava a dar sinais de aproximação com os gestores estaduais. Ele tinha montado lá uma equipe, né, para conversar com os secretários estaduais de segurança pública. Então, parece que estava começando a ter o desenrolar de algumas políticas públicas nessa área da segurança pública. Com a troca do ministério, obviamente, como bem falou o secretário, muda toda uma equipe, o gestor que assume agora não vai querer tomar nenhuma medida, porque primeiro precisa entender bem o contexto da atuação da pasta, precisa estudar a questão orçamentária, precisa ver os desafios, as dificuldades. Então, realmente, quando um novo gestor assume uma pasta, por mais que ele tenha, vamos dizer, vontade de dar celeridade e bom andamento às ações que já haviam sendo desenvolvidas, ele ainda não conhece muito bem o cenário. Então, precisa de todo um tempo para estudar, para conhecer os números, para conhecer as pessoas, para tomar nota da gestão, e isso, com certeza, dificulta ainda mais o trabalho dos secretários estaduais de segurança pública.
Inclusive, ele falou também, João, eu até citei o exemplo da parceria que a gente vem observando bastante nesses últimos tempos do governador Wellington Dias e do prefeito Firmino Filho. E aí eu perguntei se, por exemplo, essas ações que estão sendo observadas, esses resultados positivos através dessas parcerias que para muitos eram improváveis, se isso pode mudar o rumo da política após a pandemia. Inclusive, eu perguntei se ele poderia trazer como aliado, trazer para o lado dele pessoas que ele pensou jamais trazer. E ele disse, Nájila, com certeza essa pandemia está trazendo muitas mudanças, inclusive na política local. Exatamente. Agora há uma conversa muito mais intensa no sentido administrativo. Então, obviamente que como pré-candidato da oposição, o deputado federal Fábio Abreu vai fazer esse jogo mesmo de, na hora que encerrar essa pandemia, ir buscar mais aliados e, obviamente, que ele tem que ir buscar de quem hoje está junto, né, com os seus adversários, que é o grupo que comanda a prefeitura, afinal de contas, se ele conseguir tirar pessoas de lá, ele sai ganhando muito, né, porque além de aumentar o número de seus aliados, ele desfalca o time adversário. Então, essa estratégia do pré-candidato a prefeito, deputado federal Fábio Abreu, ela é bastante importante para quem está na oposição, e é possível, sim, que ao encerrar essa pandemia, a gente veja aí vamos dizer, uma mudança, né, de lados por parte de muitos, não só vereadores com mandato, mas lideranças comunitárias também, que podem aí estar trilhando outros caminhos após essa pandemia. E aí, Nájila, eu acredito que era o próximo ponto que você ia destacar, que é a questão que eu acho que é muito importante sobre as eleições, né? O deputado Fábio Abreu falou que, independentemente de ser outubro ou não, essa decisão precisa ser rápida. E aí a gente lembra, principalmente porque eu acompanhei o discurso do ministro, da posse do ministro Luiz Roberto Barroso no Tribunal Superior Eleitoral, e a gente observa que a eleição pode até ser adiada, realmente, de outubro, mas pelo Poder Judiciário, ela deve ser adiada aí por alguns dias ou alguns meses, e não por uma prorrogação de mandato, que a gente já tem observado muito nas conversas. Isso porque o Poder Judiciário ele tem muita restrição com a questão de prorrogação do mandato. Por quê? Porque quem está no poder hoje, né, quem é prefeito, quem é vereador, foi eleito para 4 anos de mandato. Então, você esticar esse período para esses gestores, você acaba dando margem para toda essa discussão de que, sim, mas a população elegeu eles para 4 anos, por que eles vão ganhar mais 2? Por mais que esse momento de pandemia seja um momento de exceção, você, de uma certa forma, fragiliza o jogo democrático e não tem, assim, um viés, um embasamento muito grande ao você dar mais tempo de poder para quem não foi, para quem não recebeu do povo, né, essa carta, principalmente nesse momento em que a gente vê uma certa fragilidade entre as instituições, de vez em quando ataques à democracia. Então a gente observa do Poder Judiciário que a eleição pode até sim ser adiada de outubro, mas ela deve ser adiada para novembro ou dezembro. Vão fazer de tudo para que quem está no poder hoje não passe um dia a mais do que o período, né, para o qual foi eleito. Bom, João, no comecinho do Bom Dia nós conversamos com a auditora fiscal do Trabalho, Flávia Lorena, que falou da definição do STF de reconhecer que se um trabalhador ele é contaminado no ambiente de trabalho pela Covid-19, essa doença, assim, nesse caso, tem que ser reconhecida como uma doença ocupacional. E aí o vereador Dudu, ele defende o adicional de insalubridade para profissionais que trabalham em supermercados e farmácias. Porque a gente sabe que esses trabalhadores, tanto de farmácias quanto de supermercados, eles também estão numa linha de frente, né? Inclusive, a auditora fiscal falou bastante que os supermercados poderiam oferecer ainda mais um sistema de proteção, inclusive citando o exemplo entre o caixa e o cliente na hora de pagar ali as suas compras, tá certo? Então, essa defesa do vereador, eu acho que é muito válida, não? Sim, e até porque quando a gente fala em serviço essencial, tem aqueles serviços essenciais que realmente são muito importantes e tem aqueles serviços essenciais que são importantes, mas existe assim um grau de diferenciação entre as atividades, né, Nájila? E farmácia e supermercado,
tenho certeza que é consenso, todo mundo sabe que é algo realmente muito importante. Afinal de contas, um supermercado e uma farmácia jamais poderão ser fechadas, independentemente do avanço ou não significativo da pandemia, até porque todo mundo precisa fazer uso dos serviços prestados nessas duas atividades. Então, o reconhecimento, né, a valorização dos profissionais que atuam também nessas áreas, ela é importante nesse momento, até porque, como você falou, são locais em que há um fluxo grande de pessoas, exatamente pela natureza das duas atividades, todo mundo precisa andar nesses locais, o que proporciona aí aos trabalhadores um risco maior, né, de contaminação. Olha, João, agora a gente vai falar da política nacional, que, claro, diretamente influencia nos estados e municípios também. O presidente da República, Jair Bolsonaro, ampliou a lista de serviços e atividades considerados essenciais. Bolsonaro decretou que as atividades de construção civil e industriais também são essenciais em meio à pandemia do novo coronavírus. Assinamos 2 decretos a semana, incluindo a atividade essencial, aquela voltada à construção civil, tá? E também as empresariais, como é que é? Atividades industriais, tá? Então a gente vai desafogando a questão do desemprego no Brasil. O que nós botamos no decreto nosso lá atrás, as atividades essenciais, que não pode fechar. E o restante ficou a cargo de prefeitos e governadores. Bem, como do lado de lá tem muita profissão que o pessoal foi impedido de trabalhar, nós começamos a abrir para o lado de cá, obviamente com critério e respeitado aí as orientações do Ministério da Saúde. Então, em grande parte, o pessoal da construção civil já pode voltar ao trabalho normalmente. São as pessoas mais humildes que mais precisam realmente de voltar ao trabalho. Bem, nós ouvimos hoje de manhã uns 10 empresários lá na presidência e mais centenas por videoconferência. Esses representam, né, 45% do PIB no Brasil, em torno de 30 milhões de empregos. E falaram que dá necessidade de voltar a trabalhar, é a coisa que eles vinham falando há muito tempo. Tá? Eles agora dizem que estão na UTI. E depois da UTI, a gente sabe o que acontece com a pessoa quando sai da UTI, né? Ou vai para casa ou vai para o repouso eterno. E nós não queremos a nossa atividade comercial simplesmente deixar de existir. Olha, João, a decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira e já está em vigor. Nájila, e agora o que causa uma certa preocupação é porque a forma como o presidente Jair Bolsonaro se expressa deixa algumas dúvidas. Por exemplo, a gente não observou, ontem o presidente Jair Bolsonaro, depois dessa reunião que ele teve com empresários, ele teve uma visita, né, institucional ao STF, ao lado lá de empresários, tanto de vários setores, né, da indústria, do comércio e também da construção civil, foram lá ao STF exatamente pedir o fim do isolamento social e ir atrás de medidas que garantem o retorno dessas atividades econômicas. Agora, em nenhum momento o presidente usa seu discurso, por exemplo, para falar de medidas importantes na questão do combate à pandemia. A gente sabe que o retorno dessas atividades é importante, como ele falou, a construção civil gera milhões de empregos, mas nós estamos em um momento em que o número não só de novos casos de infecção, mas também de mortes tem aumentado significativamente. Então, você aumentar o número de profissionais nos seus locais de trabalho, o que consequentemente traz mais pessoas para a rua, você, de uma certa forma, acaba jogando essas pessoas à própria sorte, principalmente aumentando a possibilidade de pressão no sistema de saúde, que em alguns estados já não consegue mais atender toda a demanda. Então, o presidente fala, né, por exemplo, das empresas que podem ir para a UTI. Bom, é realmente uma medida terrível, que ninguém espera, mas uma empresa pode suspender suas atividades e depois retornar. Já uma pessoa que infelizmente vem a óbito por conta da doença, essa jamais será ressuscitada. É aquela história que o prefeito aqui de Teresina, Firmino Filho, inclusive falou uma frase interessante. Não, é que essas empresas, que algumas empresas vão sair da UTI e se recuperar, mas outras, como ele mesmo disse,
Tem algumas que vão deixar a UTI e vão direto, a gente já sabe para onde. É verdade. Então, é aquela história, a frase do prefeito Firmino Filho, que eu queria destacar, era a de que os economistas sabem, né, que é um processo duradouro, mas é possível ressuscitar aos poucos a economia. Já a vida humana, essa ainda não é possível. E cabe exatamente ao governo federal, ao governo estadual e aos governos municipais trabalharem conjuntamente para minimizar esses efeitos da pandemia na população, na sociedade, através de programas mesmo, seja de transferência de renda, seja de incentivo, de alguma forma, ao consumo. O certo é que, nesse momento, você aumentar, né, as atividades essenciais com esse argumento das dificuldades financeiras, principalmente partindo do governo federal, me parece sim uma forma de dizer, olha, não tenho muito o que fazer, então deixa todo mundo aí correr solta, joga cada um à sua própria sorte, né? Quem escapar, escapou. Eu acho que nesse momento é momento de mais precaução, principalmente por conta dos riscos que a vida humana tem passado por conta da pandemia. Continuar falando de Brasília, o ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu que o funcionalismo público fique sem aumento salarial até dezembro do ano que vem, 2021, por conta da dificuldade enfrentada pela pandemia do novo coronavírus. E sugeriu ao presidente Jair Bolsonaro que haja veto na autorização para reajuste já aprovado no Senado. Jornalistas perguntaram ao presidente se ele vai vetar. Confira o que Bolsonaro respondeu. Um momento como esse, em que a população brasileira está correndo risco, perde emprego, alguns inclusive perdendo a vida, eu renovo o meu pedido de contribuição no funcionalismo público. São 2 anos sem aumento, só isso que nós pedimos. Eles têm estabilidade de emprego, eles têm salários acima da iniciativa privada e com 2 anos sem aumento, estamos falando de 130 bilhões de reais. Que poderiam ser usados justamente em outras atividades. Poderiam ser usados para preservar vidas, poderiam ser usados às vezes para estender um programa social qualquer, e não é justo que num momento como esse, dramático da população brasileira, e a opinião pública pede isso, quer isso, eu acho que é uma oportunidade que o Congresso teve. E como o Congresso aprovou algumas coisas que são muito importantes, como a descentralização dos recursos para Estados e municípios, mas não fechou essa porta para esses aumentos, eu estou sugerindo ao presidente da República que vete, que permita que essa contribuição do funcionalismo público seja dada para o bem de todos nós e para o bem deles, perante também a opinião pública brasileira. Uma proposta do presidente da Câmara era de cortar 25% para todo mundo. Paulo Guedes decidiu que poderia ser menos drástico, apenas fazer que até dezembro do ano que vem não tivesse no reajuste. E assim foi combinado, assim foi acertado. O parlamento entendeu que certas categorias poderiam ter reajuste. O que nós decidimos? Eu sigo a cartilha de Paulo Guedes na economia. E não é de maneira cega não, é de maneira consciente e com razão. E se ele acha que deve ser vetado esse dispositivo, assim será feito. Nós devemos salvar a economia, porque a economia é vida. Certas medidas minhas, obviamente, não agradam o setor de sociedade. Mas eu sou chefe do executivo para tomar decisões. E as decisões eu tomo juntamente ouvindo os meus ministros. E nessa área, o Paulo Guedes é o senhor da razão. Então, o senhor da razão já venceu, João? O presidente Jair Bolsonaro utilizou sua fala aí para deixar 2 questões bem claras, né? A primeira é aquela disputa lá que há entre a equipe econômica e também uma área militar, que de vez em quando quer dar sugestões na economia. O presidente Jair Bolsonaro já tinha falado que na economia quem tem a voz é o Paulo Guedes e agora com a sua fala reforça isso. E de um outro reforça que vai vetar, né, essas mudanças que o parlamento fez, que tirava algumas categorias do congelamento salarial. Em segundo momento, essa preocupação do governo com o congelamento salarial é o seguinte: a gente falou ontem do socorro aos estados, a União vai repassar recursos para os estados e para os municípios, e em contrapartida,
ela cobra algumas medidas, inclusive congelamento salarial até o final do ano de 2021, para todas as categorias de serviço público, o que ia gerar o que o governo federal espera gerar uma economia de 130 bilhões. Com as mudanças que o Congresso fez, essa economia, que seria de 130 bilhões, passaria a ser de apenas 43 bilhões, porque foram muitas categorias incluídas, né, nessa exceção, e categorias que possuem uma grande quantidade de profissionais, como, por exemplo, professores e profissionais da segurança pública e da saúde. Então, o projeto se desidratou, né? Uma economia que era de 130 bilhões passa a ser de 43 bilhões. Nessa queda de braço, o ministro Paulo Guedes demonstra novamente mais força e o presidente Jair Bolsonaro deve sim vetar, pelas palavras mesmo dele, e apesar aí de uma pressão para que ele não vetasse, principalmente partindo do serviço público, o ministro Paulo Guedes deu argumentos bem fundamentados, né? O funcionalismo público tem estabilidade, ou seja, não vai perder seu emprego, e tem um salário muito acima de quem trabalha na iniciativa privada. Então, realmente, o momento demanda certas medidas, e quem pode dar sua contribuição de forma maior precisa estar consciente disso. Ok, João. João, domingo agora é Dia das Mães. Deixa eu perguntar para você como será esse domingo aí na sua casa. É óbvio que você não é mãe, mas você é filho e convive, claro, com a mãe de seus filhos, que é a sua esposa, que está aí de quarentena com você. Como é que vai ser esse domingo aí, hein? É verdade, vai ser em casa, né? Dessa vez não vai dar para ir em Esperantina, onde minha mãe mora lá na cidade de Morro do Chapéu, né? Perto de Esperantina. Dessa vez não vai dar para ir para lá, mas, sem dúvida nenhuma, a gente vai conversar. E aqui em casa também tem uma mãe, né, que é a Laiana, mãe dos meus 2 filhos, e a gente realmente cumprindo essas medidas de isolamento social, vamos ficar aqui por casa, mas, sem dúvida nenhuma, é uma data que a gente pode comemorar e desejar, né, a todas as mães que tenham aí muita saúde, muita felicidade, e a gente vai ficar em casa exatamente para protegê-las, assim como também rezar e torcer para que esse momento difícil passe logo, que daqui a 1 mês, 2 meses, a gente possa aí estar todos juntos novamente. Eu perguntei, João, para algumas mulheres que se destacam aqui no nosso estado do Piauí, para algumas mães, como vai ser esse domingo para elas, inclusive no finalzinho do primeiro bloco aqui do Bom Dia. Quem respondeu para a gente foi a delegada de Polícia Civil, Ana Melca, deixou uma mensagem muito bonita para as mães. E eu também perguntei como vai ser esse domingo para a deputada estadual Lucy Soares, que é a esposa do prefeito de Teresina, Firmino Filho. E ela também fez questão de mandar uma mensagem para todas as mães. Vamos conferir. Olá, mães piauienses. Sabemos que a data de hoje não está sendo fácil para muitas de nós. Algumas estão separadas dos seus filhos, das suas filhas, e outras, por outro lado, né, tem aquelas que estão convivendo e aprendendo mais com suas crianças diariamente. Então, nesse domingo de homenagem às mães, a minha mensagem a cada uma de vocês é de agradecimento e orgulho pela força. Eu sei que a coragem de cada um de nós é maior do que tudo isso que estamos passando. E este é mais um motivo para sermos parabenizadas. Então, fiquemos em casa para logo mais podermos comemorarmos junto da nossa família a alegria de todos os outros dias que estão por vir. Um abraço carinhoso em cada um de vocês. Ô, deputada, obrigada pela mensagem. Um excelente Dia das Mães para a senhora. Como já falamos aqui, vai ser diferente, mas o importante é que o amor, esse conteúdo chamado amor, carinho, ele não diminui. E então, João, é com essa mensagem que a gente vai fechar a nossa janela política de hoje. Parabéns para sua mãe, que, como você disse, está distante. Parabéns para sua esposa, que está aí pertinho de você. Enfim, e até segunda-feira. Até segunda, um feliz Dia das Mães, né? Então, para todas as mães. Até mais, Nájila. Até segunda. Hora de fechar a nossa janela política.